Graça e paz, amados irmãos e irmãs da família Batista do Calvário. Dando prosseguimento ao projeto EBD em Casa, estamos estudando juntos e compartilhando os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. O tema desta lição será oração. O texto base está em Mateus, no capítulo 6, dos versículos de 6 até o 15. Mateus 6, de 6 a 15. Você pode acompanhar comigo a leitura do texto sagrado. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós, como filhos de Deus, temos o privilégio de falar com o Pai Celestial. A genuína oração é pedir que Deus nos use para realizar aquilo que Ele deseja, de modo que o seu nome seja glorificado, seu reino seja expandido e fortalecido, e a sua vontade seja feita. Jesus também deixa claro que devemos buscar as coisas espirituais antes das coisas materiais. A oração que Jesus nos ensina é uma oração de princípios que devemos ter em nossa mente. A oração está dividida em duas partes: 3 pedidos relacionados ao reino de Deus e 3 pedidos relacionados à nossa vida. Vejamos cada um deles. No verso 9, ele nos ensina de que maneira devemos nos dirigir a Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Primeiro, nós estamos orando a um Deus que é Pai. Deus é o nosso Pai. É o Deus que cuida de mim. É o Deus que me protege. É o Deus que me ama. É o Deus que me aceitou como filho. Eu não sou filho de Deus por natureza. Nenhum de nós nasce filho de Deus. Nós somos adotados por Deus através de Jesus Cristo. Esta palavra Pai no início já nos lembra a quem nós estamos orando. Se Ele me adotou, se Ele me aceitou na sua família, se Ele, à semelhança de um pai terreno e humano, cuida de mim e provê para mim o que eu preciso, está preocupado comigo, então eu me sinto encorajado a me dirigir a Ele e colocar diante dEle as minhas orações e os meus pedidos. O Deus a quem eu oro é um Pai que cuida, um Pai que ama, que compreende, que me entende, que provê, que tem poder para atender às minhas necessidades. A segunda palavra aqui no texto, irmãos, é Pai Nosso. Isso me lembra que faço parte de uma grande família de pessoas que, como eu, posso chamar Deus de Pai. Eu sou um dos seus filhos e há milhões de filhos desse Pai ao redor do mundo. Não há nada, irmãos, no cristianismo que nos ensine ou estimule o individualismo. A Bíblia toda nos lembra que fazemos parte de uma grande família. Ser cristão é fazer parte de um corpo,
de uma família, é Pai Nosso. A terceira afirmação é que estás no céu. Jesus aqui faz um contraste consciente. Ele é Pai, mas Ele é um Pai celeste. Ele é distinto dos pais humanos, dos pais terrestres. Os pais humanos, por melhores que sejam, são falíveis. Eles erram na criação dos seus filhos. Eles não têm recurso, às vezes, para cuidar das necessidades reais dos seus filhos. Mas o Pai que está nos céus, Ele é infalível. Ele é todo-poderoso. Ele é todo amoroso. A figura do Pai é usada para ilustrar o que Deus é e para nos encorajar a nos dirigir a Ele. Vejamos os 3 pedidos que têm a ver com Deus. O primeiro é: santificado seja o teu nome. O segundo é: venha o teu reino. E o terceiro é: faça-se a tua vontade. E só depois que Jesus diz: dá-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas e não nos deixeis cair em tentação. A ordem que Jesus coloca os pedidos é instrutiva, porque Jesus nos ensina a orar primeiro pelo reino de Deus, pelas coisas referentes ao reino de Deus e à vontade de Deus. Só depois é que vem os pedidos de pão, perdão e proteção. Será que temos observado nas nossas orações esta instrução de Jesus? Não está errado pedirmos nas nossas orações que Ele nos cure, nos abençoe, que Ele nos supra naquilo que está faltando, que Ele nos dê livramento. Devemos deixar esses pedidos para o final da oração. Deveríamos pensar nas coisas do reino, na sua vontade, antes de começarmos com a nossa imensa lista de pedidos. Talvez Jesus ensinou essa sequência para evitar o egoísmo. Lembra o que Tiago diz no capítulo 4? Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para gastar nos seus deleites e prazeres. Vejamos a segunda petição: santificado seja o teu nome. Deus já é santo. Então, o que significa a expressão? Significa: Deus, que o teu nome seja santificado na minha vida, seja santificado na minha família, no meu trabalho. Que eu viva de tal maneira que o teu nome seja santificado, seja conhecido, seja glorificado. Que as pessoas, quando olharem para mim, digam: o Deus deste homem, o Deus desta mulher é de fato um Deus santo. Este primeiro pedido: ó Deus, que o teu nome seja santificado na minha igreja, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, nos meus filhos, faz com que eu viva de tal maneira em todas essas áreas que todos percebam que tu és santo. Aleluia. Que pelas obras que eu faço, que pelas decisões que eu venho a tomar, eles percebam que eu tenho um Deus que é santo e verdadeiro. A segunda petição: venha o teu reino. Deus tem um reino e este reino já está presente, mas ele ainda não veio na forma completa. Ele virá quando Jesus Cristo retornar. Esta petição tem a ver com a expansão do reino de Deus. Senhor, que o teu reino venha para este mundo, que a tua obra seja completa nesta geração. Venha o teu reino através da pregação do evangelho em todos os lugares. Venha o teu reino aqui em Sobradinho, através do meu testemunho, através da minha igreja. Venha o teu reino no nosso Brasil, que tanto precisa te conhecer. E a terceira petição: faça-se a tua vontade, não a minha. Deus tem uma vontade, Deus tem um plano.
Deus tem um querer, Ele tem um propósito. E quando eu oro o Pai Nosso, estou dizendo: Deus, faça a tua vontade e não a minha. Mesmo que isso me doa, ainda que seja o que eu não quero, ainda que a tua vontade seja completamente diferente da minha, faz, Senhor, a tua vontade na minha vida. Faz, Senhor, a tua vontade na vida da minha família. Faz a tua vontade, Senhor, na vida do meu país. Nós oramos assim, irmãos. Seja glorificado o teu nome, que o teu reino se espalhe através da igreja no mundo e que a tua vontade seja feita, ainda que me custe dor e sofrimento. Jesus nos ensina uma entrega total e conclui esses 3 pedidos. Faça a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Ele quer dizer que no céu, a vontade de Deus já está sendo cumprida plenamente. Da mesma forma que Deus é adorado, servido e glorificado nos céus, que Ele seja aqui na terra, que o reino dEle venha, que o nome dEle seja conhecido e glorificado, e que a vontade dEle finalmente domine. Esta, irmãos, é a oração mais profunda que poderíamos fazer todos os dias. Agora podemos entender porque pão, perdão e proteção são secundários. Eles vêm depois da sequência que Jesus está nos ensinando. A partir do verso 11, Jesus diz: agora vocês podem orar pelos pedidos de vocês. E tem 3 coisas que Jesus colocou que devem ser os alvos das nossas orações pessoais e particulares das nossas necessidades. Primeiro, pão nosso de cada dia nos dá hoje. É fácil lembrar, pois as 3 palavras começam com P: pão, perdão e proteção. Vamos começar com o pão. O pão nosso de cada dia. O pão representa o alimento mais básico, mais fundamental. Com isso, Jesus está dizendo: você pode pedir pelas suas necessidades básicas. Aquilo que passa do pão, pode ser que tenhamos que trabalhar suado para conquistar. Se um dia faltar o supérfluo, Ele virá com o seu suprimento e não deixará faltar o básico. Ele também nos ensina aqui a orar pelo pão de cada dia, não o pão de amanhã. Devemos orar todo dia, viver um dia de cada vez. Em outras palavras, Jesus disse: o futuro está nas minhas mãos, eu vou cuidar de você, confia em mim, eu suprirei todos os dias. O segundo pedido: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Embora a palavra dívida é usada para dívida financeira, mas aqui é usada figuradamente para a nossa dívida diante de Deus, ou seja, o pecado. O pecado é visto aqui como uma dívida que você contrai diante de Deus. Quando você peca, você se torna devedor a Deus, porque você desobedeceu ao seu Criador, você entristeceu aquele que é o seu Pai. Quando nós desobedecemos a este Deus que é santo, nós nos tornamos devedores e, portanto, sujeitos ao castigo de Deus, à repreensão de Deus, à disciplina de Deus. E como nós não podemos pagar os nossos pecados, só nos resta uma opção: chegar diante de Deus e dizer: perdoe, Senhor, eu não posso pagar os meus pecados, eu errei. O mesmo Deus que vai lhe dar o pão, vai também te dar o perdão. E Jesus nos ensina a orar assim, é porque Deus está disposto a perdoar a cada um de nós que se achega diante dele, nessa atitude de quebrantamento, humildade
e arrependimento. Só que Jesus aqui, depois de nos ensinar a pedir perdão pelas nossas dívidas, ele coloca uma espécie de condição que ele vai repetir no final do texto. Ele diz: perdoa-nos assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Puxa vida, e agora? Você chega diante de Deus e diz: eu venho pedir perdão pelos meus pecados, e Deus diz assim: e fulano que você não perdoou? E aquele irmão que você está magoado e já não fala mais com ele? E fulano de tal que você nem quer ver a pessoa? Em outras palavras, Jesus está condicionando o perdão de Deus a você e eu perdoar as pessoas. Nos versos 14 e 15, Jesus expande esse ensinamento. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus está dizendo aqui que o perdão que eu recebo é decorrente do perdão que eu dou aos outros. Somente aqueles que são filhos do Pai, que está nos céus, e que foram transformados, que nasceram de novo, ganharam uma nova natureza, tem o Espírito Santo morando nele, somente esses são capazes de perdoar de verdade. O fato de você perdoar quem lhe ofende, ou quem lhe entristeceu, é uma prova de que você é filho de Deus, e que está perdoado por Ele, e que vai receber o perdão de Deus. É uma evidência, é um sinal concreto, é uma prova irrefutável de que você é de Deus e que Ele vai lhe perdoar as suas ofensas. E finalmente o último pedido: proteção. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação aqui é uma referência ao inimigo das nossas vidas, a Satanás, porque a palavra mal pode ser traduzida como maligno. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos de cair na tentação. Irmãos, neste momento é bom nós lembrarmos das áreas da nossa vida que precisam de um livramento diário. Senhor, não me deixe cair na tentação do adultério. Senhor, não me deixe nessa crise financeira fazer uma coisa errada, a dar um jeitinho. Senhor, não me deixe cair na tentação de falar mal do meu irmão, a fofocar da vida alheia. Amarra, Senhor, minha língua, costura minha boca. Nós sabemos as áreas da nossa vida que nos deixes cair em tentação. E Jesus finaliza dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Na sua Bíblia deve estar entre colchetes. Isso é porque em alguns manuscritos antigos essa frase não aparece. Alguns acham que essa frase foi inserida depois. Quer ter sido escrito depois ou pelo próprio Mateus, ela faz bastante sentido. O que Jesus está nos ensinando ao final da oração é dizer: Senhor, santifica o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, dá-nos o pão, dá-nos o perdão e dá-nos a proteção, pois teu é o reino, tu és o rei, e tu tens todo o poder para fazer todas estas coisas. Teu é o poder, não te faltará, ó Deus, capacidade e recursos para o Senhor me dar o pão diário, o perdão, a proteção, pois teu é o poder, e no final tu receberás a glória, toda a glória
será tua. Que o Senhor abençoe a família Batista do Calvário, que o Senhor abençoe o seu lar, que o Senhor derrame sobre vós a bênção do Senhor, em nome de Jesus.